Olá, servidores públicos, olá, cidadão. Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público. E no programa de hoje, vocês vão assistir à manifestação dos servidores públicos na frente do Palácio da Justiça. Estando há vários meses sem completar a reposição salarial, essa manifestação busca uma resposta do presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Vamos lá? O que está acontecendo simultaneamente, já aconteceu na parte da manhã, em muitas comarcas, em muitas cidades do interior, da Baixada Santista, a indignação está crescendo em nosso estado, em todos os prédios. O pessoal tem se manifestado nas redes sociais, nas idas presenciais que a gente tem feito em outras entidades também. A manifestação de indignação é muito grande. Só que a indignação, ela tem que ser transformada em ação, né? Indignação tem que ser ação. Não adianta só ficar indignado e não partir para ação. Não adianta ficar falando nas redes e não vir para a luta, né? Porque só nas redes não resolve. Mas é importante também as redes, é um canal importante, a gente está usando muito esse canal no momento de hoje, né? Desde a pandemia para cá, cresceu muito, né, a nossa atividade nas redes. Nós temos mais de 30 grupos de campanha, grupos de prédio, fora os grupos que nem são registrados, que as entidades têm, que os colegas têm em cada prédio. E está tendo uma comunicação grande na categoria. Agora, nós temos que estar focado na luta, né? É o nosso ponto principal. O tribunal não apresentou nenhum índice. Na última reunião que tivemos, na primeira e única reunião que tivemos com o tribunal, no dia 28 de fevereiro, ele ficou 15 minutos, aí ia embora, né? Aí o diretor pediu para ele ficar mais 15, aí ele ficou. Mas ficou meia hora e foi embora de novo. E o que falou sobre a reposição, sobre o aumento dos auxílios? Que está estudando. Está estudando ou está enrolando, né? A gente não sabe qual é o verbo melhor, estudando ou enrolando. Eu acho que mais é enrolando do que estudando. E até agora não apresentou índice nenhum, e a nossa data base, que é 1º de março, já foi desrespeitada totalmente, né? Nós já estamos em abril e não temos um índice. Então isso é um desrespeito. O tribunal, que é o guardião das leis, né? Deveria ser pelo menos, o maior tribunal da América Latina, ele não respeita a Constituição Federal, o artigo 3710, não respeita duas leis estaduais que determinam o pagamento das perdas salariais dos trabalhadores, servidores públicos. Então, isso está acontecendo, não é só com a gente aqui do tribunal. Todo o funcionalismo do Estado de São Paulo não está tendo nenhum sinal de reposição do governo. O ano passado, vocês lembram bem, nós chegamos na reunião, o tribunal falou que só tinha 5,6, 7, não lembro exatamente, para nos oferecer. As entidades presentes não aceitaram de jeito nenhum, contestaram e falamos que as nossas perdas eram de 37,47, até colegas com 37,47, que era a nossa perda do ano passado. Depois que o governador deu aqueles 10% para o executivo, 20% para a saúde, 20% para a segurança, aí o tribunal resolveu dizer que ia dar 10%, foi o que aconteceu. E nós aceitamos, acabamos não fazendo nenhuma movimentação mais forte, nem greve, nem nada. Então, é essa a situação. Esse ano, as nossas perdas já estão em 32%, 31%, 82% é 32%, 1/3 do nosso poder aquisitivo está perdido e nós temos que recuperar. Nós não podemos aceitar uma situação em que o tribunal exige metas, produtividade, ele sempre se vangloria e o tribunal conseguiu produtividade máxima nesse período de pandemia e, no entanto, economizou, porque muitos trabalhadores foram para o home office, muitos prédios deixaram de gastar luz, água, etc. né? Agora ele está fazendo a junção de prédios, está fazendo uma racionalização, juntando prédios, entregando prédios. Aqui em São Paulo está acontecendo isso direto, né? Essa racionalização.
economizou, teve aumento no orçamento do ano passado para esse de 2 bilhões e, no entanto, não atende às nossas demandas, não atende aquilo que é justo, que é necessário para o trabalhador manter seu trabalho e aumentar sua produção e cada vez mais trabalhar melhor. E isso que é a realidade hoje. Então nós não podemos aceitar uma situação dessa, nós não podemos aceitar que esse tribunal não respeite os seus trabalhadores, e nós temos que fazer alguma coisa mais forte, nós temos que agir de forma mais resoluta para poder mostrar para o tribunal aquilo que é direito nosso. Se o tribunal não está respeitando, nós temos que usar as nossas armas, as armas dos trabalhadores. É se unir, é lutar, é partir para a luta. No dia 15 de abril, nós temos uma assembleia importantíssima. Eu acho que é uma das assembleias de um ano mais difícil de todos que nós temos passado ultimamente. Zero de reposição, até o dia 15 talvez se mantenha essa situação, e nós vamos ter assembleia decisiva no dia 15 de abril. Vai ser uma assembleia híbrida, às 13 horas, presencial aqui na CETEG, na Conselheiro Furtado 93, e pelo Zoom, quem não puder comparecer, vai acompanhar a assembleia pelo Zoom. Tem a palavra, tem o voto, para a gente deliberar quais são os caminhos que nós vamos tomar diante desse descaso total do Tribunal de Justiça. Boa tarde, companheiros, companheiras. Eu trabalho aqui, sou escrevente, falo como trabalhador da base do Fórum João Mendes, trabalho no MONPJ aqui, sou filiado ao Sindigesp. Sindigesp nasceu durante o processo da greve de 2010, justamente para construir, junto com o Sintrajus, o povo da Baixada Santista e outros companheiros da Grande São Paulo, nossos sindicatos de luta, de base, com independência de classe, sem colaboracionismo com o patrão. Então, motivado por essa história, que é uma história de lutas que já vem de muito tempo. Eu sou velho, né, todo mundo pode ver, nós fizemos greves importantes aqui. O João Mendes protagonizou em 2004, a capital, a Grande São Paulo, protagonizamos lutas heróicas, fundamentais, que são marcos nas nossas lutas, que devem ser lembradas, relembradas, divulgadas para as novas gerações, para nós mesmos, que muitas vezes esquecemos. O processo de trabalho, eu queria falar mais, quase uma ideia fixa, o processo de reengenharia tecnológica neoliberal pela qual nós estamos passando e sofrendo é brutal. Já passamos por vários processos de reorganização gerencial tecnológica neoliberal no TJ. Lembramos as NEPs logo depois da greve de 2010. Agora, mais recentemente, são as UPJs. As UPJs, elas já vêm sustentadas, cimentadas, as mais novas e as anteriores entram nesse processo, sustentadas e cimentadas pelas plataformas digitais. Plataformas digitais são as formas de exploração do trabalho mais avançadas no modo de produção capitalista, como nós temos visto. Quem mais sofre, por exemplo, são os bancários, são o povo os entregadores de app, mas enfim, todo o universo de trabalhadores que são submetidos a essas plataformas e ao trabalho digital. Ele é mais intensivo, ele produz mais formas virulentas e de longa duração de adoecimento, de natureza vária, enfim. As UPJs são máquinas de exploração digital, tecnológica do nosso trabalho. Uma UPJ, por exemplo, tem 50 funcionários trabalhando nos gabinetes. Nos cartórios, eles conseguiram reduzir a metade, 25, 26. Então, nos dividiram ainda mais, nos separaram espacialmente, é uma separação especial. Esses grupos estão um longe do outro e uma separação também de natureza ideológica, porque quem trabalha no gabinete está submetido ao universo de determinações da magistratura. É muito mais difícil furar aquele bloqueio. Enfim,
eu estou dizendo aqui de maneira um pouco acelerada, mas é isso, são formas de organização por parte do patrão do trabalho que nos deixam muito mais fragilizados, muito mais expostos às determinações, como o Luiz disse aqui, de metas, produtividade, a produção pela produção. Essa produção pela produção não implica melhora nas condições de vida do povo pobre, que mal tem acesso ao judiciário, é muito caro, é muito difícil, nós sabemos disso. Então, não diz respeito, todo esse processo de modernização tecnológica, não diz respeito à melhoria das condições de vida do povo, do trabalhador, do povo pobre, das periferias. Muito pelo contrário, essa modernização atende às determinações da acumulação de capital financeira. Está muito mais ligado a isso, muito mais ligado às necessidades das grandes corporações em relação ao judiciário, por exemplo. Pessoal, lembrando que não dá mais para a gente continuar desse jeito. A paciência acabou. Não adianta nós ficarmos nas redes sociais nos lamentando, né? Ao ponto de sexta-feira a gente ficar discutindo se saiu o olerite, gente. Vários colegas discutindo nas redes sociais que o olerite não tinha saído. Porra, não dá mais, gente. A luta é aqui, não é na cadeira, nas redes sociais. A paciência de cada um de nós acabou. E eu faço uma proposta aqui, que se tire uma comissão deste ato aqui, para nós irmos ao Palácio, aproveitando que hoje, salvo engano, tem um órgão pleno hoje, né? Geralmente começa às 13 horas, hoje não tem. Bom, véspera de feriado, eu também já imaginava que não teria. Mas, gente, vamos sim montar uma comissão, tirar uma comissão desse ato aqui e irmos ao Palácio, forçar uma negociação. Não dá mais. E, pessoal, lamento, né, eu sei que deve ter alguns colegas aqui do Fórum João Mendes, mas lamento, né, nós temos 3.000 servidores aqui nesse prédio João Mendes, alguns no home office, né? Mas cadê esses colegas? Cadê esses colegas que não descem aqui? Chega, gente! Chega! Venham pra luta! Venham pra luta! E a proposta está feita, gente. Daqui formaremos uma comissão e iremos até o Palácio, sim. A nossa casa é lá e eles vão ter que nos ouvir. Então, eu queria só tentar dar uma animada aí, né? A gente está num astral meio baixo, né? Hoje cedo veio aquela notícia lá do Sul, enfim, mais uma estupidez, né? Enfim, mas a gente tem um problema bastante sério aqui. Acho que quando a gente recebeu aquele e-mail do presidente lá no início do ano, a gente não imaginava que era o prenúncio do calote, né? A gente não conseguiu, acho que, fazer essa avaliação ali naquele momento, né? E, enfim, isso se confirmou, né? Infelizmente, as direções dos tribunais estaduais acompanham os governos, né? Está aí uma série de denúncias naquelas matérias e pesquisas do jornal Estado de São Paulo, né? E o TJSP não é diferente, né? Enfim, tem essa questão, né? A gente pode ver que todas as categorias não tiveram data base anunciada e mesmo com dinheiro, né, e podendo cumprir a data base, né, o tribunal se nega porque tudo indica que quer acompanhar o governo, né? Não tem justificativa. Agora eu quero propor aqui uma palavra de ordem aí, uma espécie de grito de guerra, espero que vocês concordem aí. Vou propor, assim, ó. Doutor Anaf, presta atenção. Reposição não é privilégio, não. Pode ser? Vocês acham que dá caldo isso aí? Vamos lá. Doutor Anaf, presta atenção. Reposição não é privilégio, não. Doutor Anaf, preste atenção. Reposição não é privilégio, não. Vamos lá, gente, ânimo.
Nós estamos aqui para lutar por um direito de todos, das pessoas que estão aqui fora e das pessoas que estão lá dentro. Porque cadê a nossa reposição? Nós temos ciência da nossa situação que chegou no limite, pessoal. Tá todo mundo pendurado, tá todo mundo no consignado, tá todo mundo no cheque especial, tá todo mundo no rotativo. E o tribunal não dá resposta, pessoal. Como disse o companheiro anterior, a gente não tem que ficar perguntando: ah, mas cadê a reposição na rede social? A gente tem que voltar, assumir o nosso compromisso nessa Praça João Mendes. Daqui por diante a gente organizar a categoria para o movimento e a gente utilizar o nosso direito que está na Constituição, que é o direito de greve. Chegou o momento de a gente começar a falar sobre esse assunto para cada um que está aqui, mas para cada um também que ficaram nos seus setores. Porque o único instrumento que nós temos hoje de poder, que é a nossa organização e a quantidade, é a greve. E é com isso que nós conseguimos até hoje os nossos direitos. Se nós temos a reposição dos últimos anos, foi graças à greve de 2010, graças à greve de 2004, graças à greve de 2001, pessoal. Foi esses instrumentos que foram utilizados no passado que hoje existem equipamentos de informática no tribunal. Em Santos, há muitos anos atrás, os companheiros saíram para fora do tribunal junto com os próprios equipamentos, que muitos não sabem, mas todo mundo trazia o seu computador, todo mundo trazia a sua máquina de impressora, que o tribunal não dava. E o que tiveram que fazer? Mostrar para a população, mostrar para a sociedade que o trabalhador estava bancando o tribunal. E como estamos hoje, nós estamos bancando o tribunal, trabalhando, vendendo a nossa força de trabalho gratuitamente, pessoal. Está muito barato. Nós estamos com uma defasagem de um terço do nosso salário. E aí o companheiro vem no Banco do Brasil desesperado pegar mais margem, para pegar mais consignado, mas a margem está aí no Palácio da Justiça, está com os 30% de cada trabalhador. E é isso que nós temos que reverter, pessoal. Hoje, como disse o companheiro anterior, vamos sair daqui e vamos bater na porta do tribunal, não importa que ele esteja lá. Se eles não estão hoje lá no órgão especial, algum juiz assessor tem que estar lá e vai ter que nos receber. E por que vai ter que nos receber? Porque nós somos a voz da Baixada. E a Baixada Santista está no limite, pessoal. E aqui também tem vozes da capital, como tem vozes do interior, como tem vozes de Osasco, como tem vozes de Sorocaba, como tem vozes de várias regiões aqui. E que nós chegamos no limite! Nós chegamos no limite! Cadê a reposição? Cadê a reposição? Cadê a reposição? Cadê a reposição? Companheiros, uma das coisas importantes nossa, quando nós fizemos o concurso público, nós sabíamos que naquela época e nesta época agora, e está aberto novamente o concurso público para escrevente, nós sabíamos que nós íamos receber o salário que está publicado. Quando você entrou aqui, e estou vendo bastante jovens, acredito eu que seja daqui do João Mendes, você não sabia que você tinha no seu salário que receber 31,82. Você não sabia. Porque nós estamos, e eu digo isso por causa do meu cabelo branco, nós estamos desde 1994 sem ter reposição salarial. Por isso que deu esse absurdo, 1/3 do nosso salário está faltando no meu bolso e no seu bolso. Essa briga não é de hoje, ela vem de há muito tempo. E nós que estamos arrastando há muito tempo esta fala, eu quero aqui dizer uma coisa para vocês. O nosso salário é investimento da economia. O nosso salário, ele faz com que a economia gire. Por quê? Sabia que o servidor público em várias cidades, onde tem tribunal de justiça, onde tem servidor, eles vivem a sua economia do salário do servidor público? Vocês sabiam disso? Tem cidade no estado de São Paulo que precisa do quarto dia útil para que ela possa
girar o dinheiro naquela cidade. Só que nós temos, sabe o quê? Um presidente do tribunal, uma cúpula do tribunal, que não enxerga servidor público. E vão mais ainda, coloca-os da seguinte maneira: escravo urbano. Por que escravo urbano? O escravo é aquele que não recebe os seus parcos salários. O escravo é aquele que trabalha além da sua jornada normal. O escravo é aquele que coloca, além da sua atividade física, coloca os seus para ampará-lo. Quando você está em casa, o que acontece? Você está trabalhando em home office. O seu computador, a sua energia do psicológico, a falta de contato com esses que estão aqui, tudo isso acarreta em você a escravidão urbana. Eu não sou uma pessoa que tem uma memória brilhante, mas eu me lembro muito bem da reunião que nós fizemos com o presidente do Tribunal de Justiça no ano passado, quando ele nos disse que não poderia dar o reajuste que nós merecíamos e precisávamos, porque não havia sido ele o presidente a fazer o orçamento do ano passado, mas que o ano passado ele apresentaria para o governo e para a Assembleia o orçamento a ser aprovado para uso de 2023 e que neste ele colocaria as nossas perdas. E aí a gente vê que hoje, passado um mês do início da nossa database do ano, não temos absolutamente nada. O presidente não está aí hoje para nos ouvir, mas a gente sabe que, como sempre, tem os assessores e tem os gravantes, né? Estão lá gravando tudo para ele poder assistir depois. Eles não sabem quanto podem dar, porque eles não têm a mínima noção do que eles fizeram com o orçamento do ano passado. Ora, por favor, eles são qualquer coisa menos idiota e nós somos menos idiota que eles ainda. Se eles têm o dinheiro, e tem, porque é público a quantia que tem dinheiro, e não nos oferecem aquilo que nos é devido, de quase 35% do nosso salário, é porque esse dinheiro está sendo guardado para outra coisa. O ano passado foi para apresentar projeto para contratar mais assessor, analista e assessor para desembargador e juiz. Esse ano, nós não sabemos para que está sendo guardado. Olha, o que tem no fundo especial está lá, não depende do governo do Estado, não depende da Assembleia Legislativa, depende de uma canetada do presidente do Tribunal, doutor Anaf, dizendo: a partir de hoje, a saúde do servidor vale tanto quanto uma de juiz. Nós não aceitamos menos. Hoje o servidor continua trabalhando com o seu equipamento dentro da sua casa e pagando a energia elétrica do seu próprio bolso. A nossa situação, Michel, está muito pior do que antes. Porque naquela época, e eu me recordo muito bem, eu tinha um certo orgulho do meu salário. Hoje, não. Hoje eu vejo aqui que nós temos uma perda de 31,82%. Meus amigos, isso significa que no ano nós damos para o Tribunal de Justiça 4 meses do nosso salário. Isso significa que o mês de janeiro, o mês de fevereiro, o mês de março, o mês de abril, nós não recebemos 1 centavo. Nós só vamos começar a receber salário a partir do mês de maio. Esse é o cálculo. Nós estamos perdendo mais de 30%. Então, meus amigos, eu não consigo entender como no ano passado
nós, numa luta semelhante à que nós estamos fazendo agora, lutamos ali por 37,87%, o tribunal acenou para 9,8%, e boa parte dos servidores, a grande maciça leva de servidores, se deu por satisfeito. 2 meses depois estavam nos perguntando quando que o tribunal ia dar aquele reajuste de 9,8%. O reajuste já estava no olerite dele e ele nem percebeu. Ele nem percebeu. Isso foi corroído tão rápido que ele não percebeu, minha gente. Então hoje, eu não estou aqui pedindo para o Tribunal de Justiça cumprir a database, porque se ele cumprir a database, a única coisa que ele vai nos dar, no máximo, é 5,47%. Isso é vergonhoso. O que eu quero do Tribunal de Justiça é 31,82% no mínimo. No mínimo. Chegamos ao fim de mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da FESPESP, Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. Um programa que vem trazer para você cidadania e serviço público. Até o nosso próximo programa.